Você está no canal Aberrações Doutrinária Apologética Cristã, o canal no YouTube em defesa da verdadeira mensagem de Cristo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Dízimo, uma viagem através dos séculos. Anno Domini, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Abraão dá o dízimo ao sacerdote Melquisedeque pela primeira vez na história bíblica. Alguns anos depois, Jacó faz voto de dar o dízimo ao Senhor. No século XIII a.C., Moisés coloca o dízimo como lei para sustentar os levitas, sacerdotes, peregrinos, órfãos e viúvas e para a realização de uma festa anual que acontecia na cidade de Israel. Entre o século X e XI surge o dízimo para o rei dos hebreus. Alguns anos depois, o culto a Deus cai no relaxamento e o dízimo é abandonado pelo povo. No final do século VIII a.C., o rei Ezequias, rei de Judá, faz uma reforma religiosa e o dízimo é restabelecido em Israel. No século VI a.C., a Babilônia invade Jerusalém e o povo é levado para o cativeiro. Depois, a Pérsia domina a Babilônia e o povo retorna para reconstruir o templo. O povo não obedece à lei e o dízimo deixa de ser praticado outra vez. No século V a.C., Malaquias exorta o povo de Israel e os sacerdotes, e o dízimo é citado. Neemias reconstrói as muralhas de Jerusalém e promove uma nova reforma religiosa, e o dízimo é citado novamente e restabelecido junto com outras práticas em Jerusalém. Já no século II a.C., surge a religião dos fariseus, aquele grupo de religiosos que dava o dízimo até de condimentos. Já na nova era cristã, depois de Cristo, numa certa situação, Jesus repreende os escribas e os fariseus e diz que eles devem dar o dízimo, mas não impõe essa obrigação para com seus discípulos e para com o povo cristão. Logo nos 3 primeiros séculos depois de Cristo, acontece o Concílio de Jerusalém, onde o dízimo não é colocado nas decisões dos apóstolos. É também escrita a carta aos Hebreus pelo apóstolo Paulo. O dízimo é citado, mas numa mensagem sobre o sacerdócio de Cristo e não como mandamento. O dízimo também não é mencionado nos escritos pais da Igreja e também dos apologistas, como um mandamento a ser praticado pelos cristãos. Alguns até falam contra sua prática. No mesmo século III depois de Cristo, Cipriano de Cartago tenta sem sucesso implantar o dízimo no norte da África. Já no século IV depois de Cristo, alguns se manifestam a favor do dízimo para o sustento do clero, como o bispo Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho. Já no século V depois de Cristo, alguns cristãos piedosos resolvem pagar o dízimo. No século VI depois de Cristo, no Sinodro de Tours, região da França, no ano de 567, o dízimo torna-se obrigatório na região. Já no Sinodro de Macon, no mesmo século VI, também na mesma região, em 585, ficou decidido que os cristãos deveriam pagar o dízimo, sob pena de excomunhão por parte da Igreja. No século VIII depois de Cristo, Carlos Magno, rei dos francos, decreta o pagamento do dízimo para o sustento do clero. No século XVI depois de Cristo, após a Reforma Protestante, muitas igrejas continuaram a usar o dízimo medieval dos fiéis.
No século XVIII d.C., com a Revolução Francesa na França, obviamente, onde o dízimo medieval teria nascido a partir do século V, a Assembleia Constituinte vota a favor do seu fim, e o rei Luís XVI teve que promulgar um decreto extinguindo seu uso. No século XIX, nos demais países da Europa, nos embalos da Revolução Francesa, esse imposto vai desaparecendo pouco a pouco. Mais tarde, anos depois, a Igreja Católica volta a praticar o dízimo em forma de dinheiro, e novas igrejas surgem a cada dia fazendo o mesmo. Em 2005, o Papa Bento XVI retira a palavra dízimo do quinto mandamento da Igreja Católica. O novo mandamento fica assim: atender às necessidades materiais da Igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades.